Olá, estamos começando o programa Papo Coach. Estamos aqui na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, a quem a gente agradece a nossa parceria e nossa audiência. E também no nosso canal do YouTube, @hajacerto. Se você ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreve, que toda semana temos vídeos novos para vocês. E no nosso canal do Instagram, @hajacerto. Diariamente, novidades no Instagram. E hoje a gente está trazendo um assunto muito interessante: estilo comportamental de um líder. A gente já trouxe aqui em outra edição, falando sobre líder e sobre chefe, qual que é a diferença. Se você não assistiu, corre lá no nosso canal que todos os programas Papo Coach ficam lá. Mas qual é a diferença de líder? Líder lidera, né, por semelhança, né? Líder conduz, o liderado quer o líder no comando. E o chefe é aquele cara que impõe. Eu mando, você obedece, né? Toda essa informação. E hoje nós vamos trazer esse assunto que é o estilo comportamental de um líder. E para nos ajudar nisso, nós vamos trazer duas pessoas fantásticas, que é a Luciene Duarte e o Will Goffer. Olha só um pouquinho deles. Estilo comportamental é a maneira como nos comportamos, as nossas atitudes, as nossas escolhas. Quando você influencia pessoas, você está sendo um líder. Legal, né? Então não saia daí, tem muita informação relevante e importante para a gente conhecer mais este estilo comportamental de um líder. E aí eu te faço uma pergunta: qual é o seu estilo? Qual é o seu perfil comportamental? Quem já fez mentoria sabe muito bem o que a gente está falando. É importantíssimo você conhecer o seu perfil comportamental, porque ele nos ajuda a entender melhor como e por que somos o que somos. Muitas vezes a gente fica sem entender por que a gente age de uma determinada situação, de uma determinada maneira. Esse perfil comportamental nos traz isso. E assim, nós podemos fortalecer nosso empoderamento pessoal e profissional. Quando você se autoconhece, né? É o programa Autoconhecimento, tá? O programa Papo Coach, ele vem sempre trazendo para vocês informações e técnicas para te ajudar no seu crescimento. Então, já dei a dica, só correr lá e assistir. Então, assim, com esse empoderamento, você conhecendo-se mais, você conhecendo do que você precisa melhorar, quais são as suas fragilidades e do que você é bom, o que você pode gerar mais resultados, você cresce mais rápido. E com a equipe é a mesma coisa. O líder que tem um perfil de líder, ele vai colocar as pessoas certas nos lugares certos. E aí o rendimento dessas pessoas vão ser muito maior. Então ele vai conseguir tirar da sua equipe uma produtividade muito maior do que um chefe, vamos falar assim. E não é só a maneira de falar com os liderados, não. Porque isso também impacta, né? Tem gente que não sabe nem conversar com seus liderados, né? Mas como também distribuir essas responsabilidades de acordo com cada um. Isso é o que faz o grande líder, né? Esse papel de comportamental do líder, ele consegue trabalhar tudo isso. E tudo de acordo, gente, com skills. Nós vamos trazer um programa aqui falando de skills. Essa palavra aí que muita gente não conhece ainda. Skills são as habilidades de você de frente a um objetivo. Então, como é que você pode ter essas habilidades? Tem várias: comunicação, escrita, empatia, colaboração. Tudo isso aí faz parte do skills. Então, assim, tem muitas. A gente vai fazer um programa só disso. Não percam, que vai ser fantástico também. E toda essa parte aí a gente precisa implementar para a gente ter um crescimento pessoal e profissional. E essas características vêm das experiências que a gente já teve, né? Por exemplo, um time de futebol em si, ele tem que ser bom em todas as posições. Ele precisa ter duas que eles são as melhores, que é o cara que vai fazer o gol e o cara que defende. Entendeu? O meio de campo pode ser mais ou menos, o zagueiro tem que ser bom, senão também o goleiro vai passar aperto. Mas ele tem duas posições que são imprescindíveis que ele seja de excelência. Só que o que é o melhor time? É o time que concentra os líderes, que concentra bons jogadores em todas as posições. Então como é que a gente se torna um melhor profissional? É a gente concentrando esses skills pra gente de forma que a gente cresça cada dia mais. E esse líder, como é que ele faz isso? Ele, além de colocar as pessoas certas no lugar certo, ele também ajuda as pessoas a se desenvolverem, para receberem, para darem e receberem feedback dele, né? E isso, gente, chama-se inteligência emocional também. Porque quando ele faz isso, ele está criando uma equipe sinérgica,
uma equipe enquadrada, uma equipe que vai responder aos comandos do seu líder, né? E uma equipe que vai ter uma atuação muito mais positiva para fazer. E olha só, nessa abordagem que a gente está falando de líder, né? de estado comportamental de um líder, tudo isso, nós vamos trazer então comprometido a Luciene Duarte para trazer um pouquinho mais dessa informação para a gente. Vamos ver? Olá, tudo bem? Meu nome é Luciene, eu sou psicóloga clínica e organizacional, trabalho em minha área já há 22 anos e tenho experiência em psicologia organizacional já há 13 anos. E hoje fui convidada a falar um pouco sobre o estilo comportamental de um líder e como podemos desenvolver as características de uma liderança em nossa vida. Estilo comportamental é a maneira como nos comportamos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. E o perfil de um líder tem as características de autoconfiança, de ser um bom comunicador, de ser uma pessoa carismática, de ser uma pessoa que gosta de pessoas e que sabe ouvir e compreender as situações como elas se apresentam. Dessa maneira, a pessoa que tem um perfil de um líder também consegue ser firme nos seus propósitos, sem a necessidade de se impor com autoritarismo a ninguém. Então, dessa maneira, naturalmente, pessoas como essas inspiram outras pessoas, ou seja, elas se tornam como se fosse uma referência, um exemplo de maneira de conduzir as situações, a sua própria vida ou as pessoas em si, porque elas trazem consigo sempre um bom senso, uma estabilidade emocional, um bom humor e, antes de tudo, um bom relacionamento com as pessoas. São pessoas que gostam de pessoas e procuram ver nelas o melhor que elas trazem em si, não somente os defeitos, mas sabem enxergar principalmente as suas qualidades e desejam com que os outros enxerguem isso também. Então, o perfil de uma pessoa que tem em si a liderança é esse perfil, né, de uma pessoa envolvente, carismática, boa comunicadora, e com isto tudo, naturalmente, ela traz em si uma capacidade de influenciar as pessoas nos seus propósitos, naquilo que ela acredita que é o bom, que é o melhor, em função dessa capacidade de comunicar e de se relacionar com o outro. Então, a liderança, o perfil de liderança, ele não é necessariamente ligado, por exemplo, a um cargo de chefia, a um cargo de gerência, né? E nem ser chefe e ser gerente significa que a pessoa é um líder, porque ser líder é algo que está na característica, no perfil comportamental de uma pessoa, né? E é uma pessoa que, antes de tudo, tem o desejo de desenvolver a liderança, essas mesmas características em outras pessoas. Então, nas organizações, é muito enriquecedor quando uma pessoa que traz em si essas características ocupa um cargo de orientar, né? De conduzir pessoas. Uma pessoa que vai ser líder de uma equipe com este perfil é uma pessoa que tem a capacidade de motivar o outro, de ser um exemplo, de ser uma referência, e dessa forma ela consegue com que a sua equipe produza e chegue nos seus objetivos, né? Produza as atividades e chegue em seus objetivos de uma maneira mais feliz, com mais qualidade, com mais facilidade, e ao mesmo tempo desenvolve bons relacionamentos entre as pessoas, porque antes de tudo esta pessoa ela deixa o outro à vontade com ela mesma, ela tem uma facilidade de dialogar e de compreender e ao mesmo tempo de influenciar. É possível com que a gente possa desenvolver essas características em nós mesmos, né? Ou um líder, ele necessariamente ele tem que nascer
com esta tendência, né, com estas facilidades. Claro que tem as pessoas que nascem com uma facilidade em desenvolver essas características, porque a sua história pessoal, porque a sua experiência de vida muitas vezes facilita com que essas características elas se desenvolvam mais facilmente. Mas isso não significa, né, que as pessoas que às vezes tiveram também uma vida mais difícil, uma criação mais difícil, com mais dificuldades, não possam desenvolver sua autoconfiança, o seu carisma, um bom senso, o gostar de pessoas e dessa forma inspirar pessoas pelo seu exemplo e influenciá-las. E tudo isso começa, se quisermos desenvolver essas boas qualidades em nós precisamos primeiramente nos autoconhecer, né? O autoconhecimento, nós entrarmos em contato com a nossa experiência de vida, com as nossas questões, né? Com as coisas que já vivemos e saber compreendê-las corretamente para que a gente também possa saber compreender o outro e saber tomar nossas atitudes de uma forma equilibrada, conduzir nossa vida de uma forma equilibrada. Isso nos faz então ser também exemplos, ser referência e ser inspiração para outras pessoas também. Então é possível nós desenvolvermos nossa capacidade de liderança, inicialmente liderando a nossa própria vida, trazendo qualidade de vida, trazendo equilíbrio em nossos contextos, seja de trabalho, vida familiar, vida amorosa, né? E assim naturalmente a gente vai também conseguir ajudar outras pessoas a desenvolver nelas o que elas também têm de melhor. Então fica a dica, uma coisa muito importante. Líder gosta de pessoas, um bom líder gosta de pessoas e além de gostar de pessoas, ele tem o desejo de desenvolver no outro aquilo que ele também traz de melhor em si. Ele não quer a liderança só para si, ele quer que o outro também desenvolva a sua liderança. Cada pessoa na sua intensidade, na sua medida, mas todos nós temos a condição de conduzir, temos o potencial de conduzir a nossa própria vida também com equilíbrio, bom senso, né? Trazendo para nós uma boa qualidade de vida. Então espero ter contribuído um pouco com o que é ser um líder, né? Como é o estilo comportamental de um líder e como podemos fazer para desenvolver as boas características de uma liderança. Um abraço para todos. Legal, né? Informação importante, relevante para você aprender como ser liderado e como ser líder até, né? E esse líder, um bom líder, ele faz um diagnóstico dos liderados para poder inserir da melhor maneira possível cada um no seu lugar, né? Para utilizar cada skills desse liderado de forma a obter mais resultados. E como é que ele consegue isso, além da experiência dele? Ele pode fazer uma análise de perfil dos seus liderados. Uma brincadeira que a gente gosta muito é o seguinte: não contrate quem você não pode demitir. Por exemplo, você está lá com uma vaga de emergência para sua empresa e você contrata a sua cunhada ou seu cunhado. E não dá certo isso, você tem que mandar ele embora. Você arrumou confusão com o seu cônjuge e com a sua sogra, seu sogro, entendeu? Então é mais ou menos nessa linha, então cuidado com isso. E quando você tem que demitir alguém, quem errou foi você no momento da contratação. Então isso é muito importante, é muito interessante você estar ciente do que está fazendo. Então aplique testes para você conhecer essas pessoas que você vai liderar e para você ter mais assertividade nas suas escolhas, para você colocar as ferramentas certas nos lugares certos, né? A gente falou numa live lá sobre a caixinha de ferramentas. Quem tem um martelo, todo problema para ele é prego, então ele só vai bater. O que você tem que fazer? Você tem que pegar na sua caixinha de ferramentas e colocar ferramentas para você ter um leque maior de opções. E existem 5 tipos de líderes. E existem 5 tipos de liderados, de perfis de liderado. O primeiro liderado é aquele comunicador, aquele cara que é empolgado, aquele eufórico, que ele quer fazer, ele é boa gente, mas ele falta planejamento. Ele falha no planejamento. Então um bom líder, sabendo que o seu liderado é comunicador, ele vai ajudar aquela pessoa a planejar melhor, a seguir as informações, a seguir tudo. Você tem um segundo perfil,
que é o de executor. Aquele cara que chega, domina, conversa pra caramba, ele é competitivo, ele vai, ele gosta de fazer, não sei o que e tal. É um cara interessante, é um cara que põe todo mundo pra cima. Só que na busca desesperada de resultado dele, ele acaba se atropelando. Ele pode levar prejuízos, porque ele pode atrapalhar a equipe, ele pode gerar desconforto na equipe, porque ele quer fazer dar certo a qualquer custo. É um cara do bem também, mas tem que tomar cuidado para... O líder tem que saber conduzir esse liderado. O terceiro tipo de liderado é o analista. O analista ele já é mais detalhista, ele é meticuloso, ele explica tudo tintim por tintim, ainda entra em detalhes. É aquele cara que, de certa forma, ele é até prolixo, ele repete as coisas e tudo isso. E ele não gosta de trabalhar sob pressão. Ele desorienta, ele fica estressado. Então, um bom líder, esse cara é um cara bom, mas o bom líder ele tem que usar essa ferramenta humana dependendo da situação. Então, o bom líder ele tem que identificar esses liderados em relação ao seu perfil para poder utilizar ele. Um quarto tipo de perfil de liderado é aquele planejador. Ele tem ritmo, ele é constante, ele é conservador, ele é estável, ele ajuda a equipe, é um cara comprometido, ele é quase um líder. Tá? Aí você vai falar assim, bom, qual que é o problema? Ele tem muitas qualidades, de um líder inclusive, mas ele tende a ser pessimista, ele acha que não vai dar certo, ele acha que não vai conseguir. Essa é a falha desse tipo de perfil. Então, o que o líder tem que fazer, identificando isso? Ele dá uma sessão de positivismo para esse cara, para ele não desistir, para ele executar as coisas. E o quinto é o liderado mandão. É aquele cara que ele não é líder nem chefe, mas ele acha que ele é chefe. Ele adora mandar. Ele fala, fulano, faz aquilo, ciclano, faz isso, eu estou coordenando aqui. Né? Você identifica alguém assim? Ou você é assim? Então esse cara é do bem também, ele quer ajudar, ele quer fazer. Só que é um cara que precisa do líder trabalhar esse conceito com ele. Para que ele pode até ser um mandão de boa índole, mas ele tem que saber participar da equipe, ele tem que fazer isso acontecer de uma forma conjunta com a equipe. O problema é que esse mandão, ele poderia ajudar mais no processo. Ele fica muito daquela de mandar, mas ele não consegue ajudar no processo. Então ele é falho nessa parte. E para falar um pouquinho mais com a gente sobre isso, nós vamos trazer o nosso amigo Will Goffer para falar com a gente sobre perfil comportamental de um líder. Quando se fala em liderança, muita gente pensa na habilidade que precisa adquirir para alcançar determinada posição. E vive constantemente em busca de cargos, de títulos, de posições, de status, e acham que, uma vez tendo chegado lá, se tornaram líderes. Mas será que de fato isso é ser um líder? Em qualquer posição que você esteja na vida, você deve escolher entre duas coisas: impressionar ou influenciar. Se você deseja impressionar, então a busca por cargos, títulos, status e posições farão algum sentido para você. Mas será que de fato isso é ser um líder? Não seria essa uma maneira muito pobre de se viver? Liderança tem a ver com influência. Quando você influencia pessoas, você está sendo um líder. Porque um líder, ele influencia um grupo de pessoas através do serviço que ele faz. Alguém disse que você será tão alto e tão grande com aquilo pela qual você se ergue, com a causa que você tem. Quando você olha para as pessoas apenas como coisas, elas não terão o nível de comprometimento sincero com você e com a sua causa. Mas quando você olha uma pessoa do ponto de vista completo, com mente, corpo, coração e espírito, o nível de comprometimento dessas pessoas com você e com a sua causa será muito grande. Haverá um entusiasmo criativo, haverá um comprometimento sincero, haverá uma satisfação em cooperar.
Então, seja alguém que lidere pelo serviço. Seja alguém que lidere por aquilo que você faz, pelo serviço que você presta, que você executa. Olhando as pessoas não como uma coisa, como um objeto para alcançar determinado resultado, e sim olhe para as pessoas como um todo, como uma pessoa completa, que tem uma mente, que tem um corpo, que tem um espírito, que tem um coração. Eu gostaria de falar para vocês agora a respeito do primeiro imperativo de um grande líder: inspirar confiança. Se você deseja ser um líder, inspire confiança. E o que significa inspirar confiança? Como você inspira confiança nas pessoas que você lidera ou que você quer liderar? A confiança tem a ver com dois fatores importantes. Primeiro, o caráter. Segundo, a competência. O caráter tem a ver com aquilo que você é, com os seus princípios, com os seus valores, com a sua integridade. E a competência tem a ver com a sua habilidade, com o seu talento, com a capacidade que você tem de fazer determinada coisa. Se você tem as duas coisas, caráter e competência, você vai inspirar confiança e vai gerar credibilidade nas pessoas que você lidera. Sabe, nada é mais rápido que a velocidade da confiança. Quando existe um alto nível de confiança, existe aí velocidade e baixo custo. Quando existe um baixo nível de confiança, existe aí uma baixa velocidade e um alto custo. Então, seja um líder que inspire confiança. Não adianta você ter apenas caráter. Você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, uma pessoa de valores e princípios, mas se você não tiver competência para executar aquilo que você se propõe a fazer, isso não vai gerar credibilidade, confiança. Mas se apenas você tiver competência, se apenas você tiver habilidades e talentos, mas não tiver caráter, integridade, valores, princípios, você também não vai gerar ou inspirar confiança. Outra coisa importante em um líder é em relação às metas que eles se propõem a fazer. Essas metas precisam ser bem claras, elas precisam ser bem transparentes, bem fáceis de serem entendidas. Então, ao se estabelecer uma meta, tenha cuidado para que as coisas que não são tão importantes, que não são prioritárias, não ocupem o lugar da meta crucial, da meta mais importante. Porque as metas importantes, elas são inimigas das metas cruciais. Estabeleça de 1 a 3 metas na sua vida pessoal, na sua vida corporativa, na sua vida como líder. Estabeleça 1 a 3 metas e trabalhe focado para alcançar essas metas. E não adianta você estabelecer muitas metas. Quando você estabelece muitas metas, você não consegue chegar com eficiência a nenhuma delas. Então estabeleça de 1 a 3 metas e foque 80% da sua energia para alcançar essas metas, esses objetivos, na sua vida pessoal, na sua vida corporativa, na sua vida como um líder. Outra coisa que eu consideraria muito importante no comportamento de um líder é a boa gestão das atividades que preenchem o seu tempo. A gente sabe que o tempo é imaterial, ele flui continuamente, independente da nossa vontade. A gente não pode controlar o tempo, mas a gente pode controlar as atividades que preenchem
esse tempo, não é verdade? Então, procure colocar as coisas em ordem, as coisas na ordem de prioridade. Aquilo que é mais importante, em primeiro lugar. Faça uma lista diária, semanal, um planejamento daquilo que você deseja cumprir ou realizar. E procure administrar essas atividades de forma sábia, de forma correta. E isso vai também trazer bastante sucesso e inspiração para você, para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que você lidera, e vai lhe dar muito mais condições de alcançar as suas metas, os seus objetivos e tornar-se um líder de sucesso. Demais, né? O programa Papo Coach é isso, muita informação relevante e importante para o seu crescimento, né? A gente falou dos estilos de liderados. Agora nós vamos falar dos estilos de líderes, porque nós temos o líder democrático, que é aquele líder ideal. É aquele que ensina, que auxilia, que coordena, que orienta, que está ali para andar junto, que é o líder que todo liderado busca, né? A gente tem também o líder autocrático. Ele não é líder, ele é chefe. Ele manda, você obedece e está tudo bem. É aquele cara que trabalha por imposição, gera medo. Então ele deixa até de ser líder para ser chefe, né? E eu tenho o líder estilo laissez-faire, quer dizer, deixa fazer. Esse líder, ele tem uma característica interessante, que é o seguinte: ele deixa os seus liderados usarem sua criatividade. Ele trabalha isso na equipe. Mas isso aí é importante quando a equipe ela está motivada, quando ela quer fazer, quando é uma equipe madura, porque senão não vai funcionar. A equipe vai acomodar, a equipe não vai crescer, não vai produzir, e aí a liderança dele vai por água abaixo. E uma liderança bem organizada ganha todo mundo, gente. Porque ela expressa para os seus liderados a visão, a missão da empresa, de tudo que precisa ser feito. É muito claro. E aí, como está todo mundo ganhando, a empresa ganha, os liderados ganham e os clientes também reconhecem isso. Então é muito importante que o líder ele consiga fazer esse papel. E para isso ele tem que estudar o estilo comportamental dele, porque é assim que ele vai desenvolver. Da mesma forma que ele desenvolve os seus liderados, ele vai desenvolver a si próprio. E qual que é o seu tipo de líder? Se você é líder, qual é o seu tipo de líder? Se você é liderado, qual desses liderados você se enquadrou, né? Que trabalha mais, qual que é você? Então deixa pra gente aqui nos comentários depois do vídeo, falando pra gente qual é o seu tipo de líder, ou então que tipo de líder é o comportamento dele. Isso vai ser muito interessante pra gente ter esse feedback aqui também. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui. Ah, e um detalhe. Para quem deixar esse comentário aqui, nós vamos fazer um sorteio de teste de perfil. Uma dessas pessoas vai ganhar um teste de perfil para se conhecer, aquela história do autoconhecimento. Então, gente, corre lá no nosso YouTube, coloca comentários lá de como é o seu perfil, de como é o perfil do seu chefe, seu líder, e participe dessa promoção com a gente, que esse teste de perfil é muito bacana. Ele vai ser uma ferramenta fantástica para você se conhecer melhor. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui. Se você achou que esse vídeo é interessante, encaminhe para as pessoas que você gosta para ajudar alguém e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e a gente se vê num próximo programa Papo Coach.